Quando quiser, Cauê. Teste, tá ouvindo? Ok, ouvindo alto e claro. Tá bom, então. Boa noite para todo mundo, de novo. Vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, santificado seja o seu nome, Senhor. Agradeço, Pai, por mais um dia. Agradeço pela nossa saúde, Pai, por estarmos aqui em comunhão com os irmãos mais uma vez, Pai. Obrigado pela semana que passou, esse resto ainda que a gente tem, Senhor, escolha da tua vontade. Que o Senhor abençoe o nosso estudo de hoje, a mensagem, para que a gente possa entender, Pai, aplicar nas nossas vidas, sair sempre melhor do que a gente é hoje, Senhor. Obrigado por tudo, que o Senhor aceite os nossos louvores, a nossa adoração a Ti, Senhor. Esteja protegendo e abençoando cada um de nós que estamos aqui e os que também não estão, Pai, principalmente os que não Te conhecem e não Te aceitaram. Esses são os que mais precisam de ajuda, Pai. O Senhor esteja com todos os pedidos de orações, e é no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu peço, oro e agradeço. Amém. Cantemos. Hosana, Hosana, Rei. Hosana, Hosana, Rei. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver Filho do homem que montado vem, enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana o que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana, Rei, como na estrada de Jerusalém. Um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levarmos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana o que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória coroai. O Filho do glorioso Deus com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória coroai. O grande autor da salvação, com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai. A quem quebrou
os grilhões com glória coroar. A quem quebrou os grilhões com glória coroar. Terá a mensagem. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. É uma alegria estar com todos vocês nesta noite para mais um devocional, nesta sexta-feira. Nós vamos falar de uma total transformação. Então, essa noite vamos estar conversando sobre uma total transformação. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor, louvando, glorificando o Teu nome, cantando hinos de louvores ao Senhor, ao Pai, nesse devocional, para lhe agradecer porque o Senhor tem derramado suas bênçãos maravilhosas sobre a vida de cada um dos irmãos. O Senhor tem nos confortado nos momentos de dificuldade, tem nos sustentado, ó Pai Celestial. Queremos, nesse momento, pedir que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, nos orientando, para que nós possamos falar somente coisas que sejam de acordo com a Tua palavra, ó Pai Celestial, que sirva para o nosso crescimento espiritual e que possamos aplicar na nossa própria vida tudo que aprendemos do Senhor. Esteja com cada irmão em Cristo Jesus, ó Pai, que nesta noite está aqui presente, reunido. Esteja também com aqueles irmãos que não puderam estar presentes. O Senhor sabe o motivo de cada um. Que o Senhor nos dê, Pai Celestial, um final de semana e um início de semana no domingo maravilhoso, que possamos prestar um culto de adoração ao Senhor no domingo, que possa ser do Teu inteiro agrado. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Então, nós vamos conversar um pouco, irmãos, sobre uma total transformação. Se nós observarmos nos 4 evangelhos, nós vamos perceber que durante o tempo em que os apóstolos andaram com Jesus, muitas vezes eles não conseguiram entender os ensinos dele. Então, nós vamos perceber que eles vacilaram muitas vezes. Nós vemos os discípulos, né? Os apóstolos vacilantes. Só que nós não podemos criticá-los. Nós, ao contrário, nós não podemos esquecer que eles eram israelitas. E eles estavam vivendo na época do judaísmo. Teologicamente falando, eles eram influenciados por um ensino nacionalista, que lhes dava a ideia de um reino físico. E esse reino físico era restrito aos judeus. Eles muitas vezes entendiam, isso fica claro nos evangelhos, que o reino de Deus, sobre o qual Jesus falava, iria ser novamente nos moldes do esplendor do reino de Salomão. Eles acreditavam que as maiores bênçãos seriam materiais. Vamos ler uma passagem em Marcos, capítulo 10. Vamos ler do versículo 35 a 44. Marcos 10, 35 a 44. Eu vou ler. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe:
Podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Nós podemos perceber nessa passagem que eles ainda não entendiam que a natureza do reino era espiritual. E eles estavam realmente tentando ficar numa posição de autoridade no reino de Deus. E vemos até que Jesus precisou intervir para evitar uma divisão no grupo. Quando os outros começaram a ficar magoados, irritados com o pedido de Tiago e João. Tá certo? Jesus chamou eles junto de si e disse: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então, nós vemos que eles estavam pensando, muitas vezes, num reino material. Em certo momento, Jesus até fez uma pergunta com o propósito de avaliar o aprendizado deles, como eles estavam se saindo. Olha lá em Mateus 16, 13 a 20. Mateus 16, 13 a 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Nessa passagem, eu fico analisando, fico pensando, que coisa estranha que Jesus fez, né? Primeiro ele pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Para no fim, ele advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Por que não dizer para as pessoas que ele, Jesus, era o Cristo? A resposta para isso está nos versículos 21 a 23. Desse mesmo capítulo, olha o que acontece. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas,
ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, nós vemos claramente que Pedro e os outros discípulos ainda não haviam entendido que o reino somente seria estabelecido, o reino espiritual, com a realização das coisas descritas no versículo 21. Olha que Jesus falou: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, Jesus começa a falar especificamente para eles sobre o reino espiritual. E nós vemos que eles não estão preparados, porque Pedro chama Jesus à parte e se coloca à disposição de Jesus. Fala: isso nunca vai acontecer com você, nós não vamos permitir. De certa forma, é isso que ele está dizendo para Jesus. Não, para de falar essas coisas, Jesus. Para de falar essas coisas, Senhor. Nós não permitiremos que isso aconteça com vocês. Então, ele está se colocando à disposição de Jesus para defendê-lo. Eles simplesmente não compreendiam a natureza do reino. Por isso que, em certa ocasião, Jesus disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Então, Jesus falou: eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês não estão preparados ainda. Vocês ainda estão pensando que o reino é um reino físico e material. Quando eu falo de coisas espirituais, vocês se escandalizam, assim como Pedro fez, né? Chamou Jesus à parte e começou a falar: não, nós não vamos permitir que isso aconteça. Nós podemos perceber nessas passagens que os discípulos estavam num estado de tensão e propensos à divisão, por não entenderem corretamente o que Jesus dizia. Então, nós vimos que 2 pediram para ficar um à direita, outro à esquerda de Jesus, para serem honrados por Jesus, e os outros ficaram magoados, ficaram irritados com essa colocação de João e Tiago, filhos de Zebedeu. E eles estavam a ponto de divisão. Se Jesus não intervém naquele momento, poderia acontecer uma divisão entre eles, porque eles acreditavam que o reino seria estabelecido, o reino a Israel, e que eles iriam ser, por exemplo, os ministros, os primeiros ministros desse reino, né? Teriam privilégios. Com a morte e sepultamento de Jesus, e mesmo até após a ressurreição, os apóstolos estavam amedrontados. Se nós formos lá para o livro de João, capítulo 20, versículo 19, então, João, capítulo 20, versículo 19. Eu vou ler aqui, ó. Diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então, nós vemos que no primeiro dia da semana, os discípulos estavam na casa, trancados, com medo dos judeus. Então, eles viram a morte de Jesus, a crucificação, né? A morte, e viram que Jesus havia ressuscitado. Mas, mesmo assim, eles estavam trancados, com medos
com medo dos judeus. Jesus havia alertado eles sobre isso, sobre o que eles iriam sentir. Olha lá em Marcos 14, versículo 27. Marcos 14, versículo 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Tá? E no 28 ele diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então Jesus já havia dito: vocês vão se escandalizar, vocês vão ficar com medo, vão se recolher, vão ficar mudos. E foi o que aconteceu. Eles não pregaram o evangelho, não saíram pregando o evangelho após a morte e a ressurreição de Jesus. Eles ficaram recolhidos, simplesmente recolhidos. Através desses versículos que nós lemos, nós podemos perceber que os apóstolos estavam se posicionando como militantes nacionalistas e entendendo o Antigo Testamento como os zelotes interpretavam, e estavam dispostos a pegar lanças, espadas, arcos e flechas para seguirem e proteger Jesus. Então, naquele primeiro momento que Jesus estava com eles, antes da vinda do reino, antes de Jesus ser crucificado, eles estavam interpretando o Antigo Testamento da mesma forma que os fariseus, os saduceus, os zelotes interpretavam. O reino seria um reino físico e, por isso, eles se colocavam à disposição de Jesus para defendê-lo. Eles não tinham ainda a convicção de um reino espiritual. Eles estavam também propensos à divisão e estavam amedrontados. É isso que os evangelhos nos coloca, nos mostra. Eles eram homens comuns, né? Esta era a condição real dos apóstolos. Porém, irmãos, teve um dia de transformação total na vida deles. Teve um dia que eles foram transformados. Naquele dia, eles apresentaram uma mudança drástica e começaram imediatamente a pregar Cristo crucificado, sepultado e ressuscitado. Então, nesse dia, a mudança foi total, foi drástica. Eles pregavam também um evangelho redentor, pregavam a remissão de pecados, isso com autoridade. Esses homens passaram por uma transformação e mudaram de um nacionalismo judaico, na qual eles haviam sido ensinados pelos fariseus, saduceus, daquilo que os judeus acreditavam, né? E passaram a anunciar o início de um reino esse que é mundial, está à disposição de todos e abrange toda a humanidade. De homens simples, eles agora, destemidos e com coragem, confirmam que Jesus é o Messias. E como essa mudança ocorreu? Essa mudança ocorreu no dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo. Isso nós podemos ver em Atos capítulo 2. Se nós lermos Atos capítulo 2, nós vamos ver que a mudança desses discípulos, desses apóstolos, aconteceu nesse dia. Até esse dia, eles estavam temerosos, tímidos, não falavam do sacrifício de Cristo Jesus e da sua ressurreição. Mas no dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar com sabedoria. Tá certo? O que ocorreu nesse dia já havia sido prometido por Jesus. Eles não haviam entendido, mas Jesus já havia prometido para eles. Vamos lá para João, novamente, capítulo 16, versículos 7 a 13. João 16, versículo 7 a 13. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém,
eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará de toda a verdade. Ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, Jesus falou claramente para eles, falou, eu tenho que voltar para o Pai, e voltando para o Pai, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas do pecado, tá certo? É ele que vai convencer as pessoas sobre o pecado. E ele vai falar para vocês tudo que vocês devem falar. Tá certo? No versículo 8 ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? No versículo 12 e 13: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ou seja, vocês ainda não estão preparados. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Por isso, os apóstolos, os discípulos de Jesus, começaram a falar com autoridade a partir do dia de Pentecostes, porque o Espírito Santo deu a eles o poder de lembrar de todas as coisas que Jesus havia ensinado, e eles falavam com autoridade, mostrando que Jesus Cristo é o Messias que os judeus estavam esperando. Jesus foi bem transparente com eles, né? E disse que o Espírito Santo transformaria a vida deles e os ensinaria sobre todas as coisas. João 14, 16 e 17 diz, 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Então Jesus falou, vou mandar o Consolador. Ele vai estar com vocês. Ele vai orientar vocês sobre o que dizer. João 14, 25 a 29, diz o seguinte: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Tá certo? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-se-vos ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Então, Jesus deixa claro que vai voltar para o Pai, que vai mandar o Consolador, que o Consolador vai ensinar ele sobre todas as coisas, assim como ensina nós na atualidade, né? E fala bem claro, não se atemorize. Quer água? Pega lá. Nós vemos que Pedro e os demais apóstolos, no dia do Pentecostes, eles revelaram aos ouvintes
o que eles deveriam fazer para que também eles passassem pela mesma transformação. Então, no dia de Pentecostes, Pedro, tá certo? João e os outros discípulos deixaram bem claro para os ouvintes o que eles deveriam fazer para poderem passar pela mesma transformação. Olha o versículo 37 a 39. Pedro falou, fez o seu discurso, falou da mensagem, falou que Jesus é o Messias, e os ouvintes fizeram a seguinte pergunta para Pedro. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, Pedro e os demais discípulos deixam claro para eles o que vocês devem fazer: se arrepender, ser batizado e vão receber o Espírito Santo, que vai promover em vocês também a mesma transformação que fez sobre os discípulos. Irmãos, assim como os cristãos do primeiro século, nós que aceitamos a Cristo, também recebemos o Espírito Santo. E por isso nós somos confortados, somos remidos dos nossos pecados e ensinados pelo Espírito Santo. Nós lemos a palavra de Deus e ele abre os nossos olhos para o entendimento. Dessa forma, nós também estamos plenamente capacitados para anunciar as boas novas a todos. O Espírito Santo nos capacita. E nós temos também, irmãos, não podemos nos esquecer disso, a maior bênção de todas, pois nossos nomes estão no livro da vida. E nós vamos receber as promessas de Apocalipse 22, versículos de 1 a 5. Não podemos nos esquecer desse detalhe. Não podemos nos esquecer desta promessa. Olha lá em Apocalipse 22, versículos de 1 a 5. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E a árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem das luzes do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, nós vemos que, além de termos nosso nome no livro da vida, nós vamos receber essas bênçãos maravilhosas que Deus tem preparado para nós. Jesus deixou bem claro que o reino dele é um reino espiritual, não é deste mundo, tá certo? Ele não veio para estabelecer um reino físico, exclusivamente para os judeus dominarem todas as outras nações. Pelo contrário, ele veio para estabelecer um reino espiritual. Num primeiro momento, os apóstolos, como nós vimos, muitas vezes não entenderam isso e achavam que seria um reino físico realmente. Mas, após o dia de Pentecostes, o Espírito Santo mostrou para eles, né, qual era o verdadeiro reino que estava se estabelecendo naquele dia. E eles, com autoridade, proclamaram que Jesus Cristo é o Messias, aquele que foi revelado no Antigo Testamento
e que os judeus interpretavam como sendo um rei que viria de forma material, para estabelecer um reino material. Então, eles falaram para os judeus, não é desta maneira, o reino é espiritual, e vocês têm que se arrepender, porque vocês mataram o Messias. Se vocês se arrependerem, forem batizados, vocês também receberão o Espírito Santo, e vocês terão seus olhos abertos para a verdade, e a verdade vai libertá-los completamente das tradições judaicas. Nós também fomos libertos. Nós que recebemos o Espírito Santo, que fomos batizados, somos libertos do pecado, somos libertos das tradições humanas, estamos libertos deste mundo pecaminoso. Por isso, irmãos, nós devemos cada vez mais nos fortalecermos espiritualmente, para permanecermos firmes, resistindo a tudo que o mundo nos oferece, coisas passageiras, coisas ilusórias, e estar preparado para a vida eterna. Deus abençoe a todos os irmãos. Cantemos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Bom e certo é andar em teus caminhos. Bom e certo é andar em teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Estão me ouvindo? Estamos sim, Nelson. Então vamos orar.
Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome. Queremos agradecer mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, por tudo aquilo que o Senhor permitiu fazer durante a semana que se passou. Que o Senhor esteja abençoando todos os irmãos que estão aqui presentes, abençoando aqueles irmãos que, por um motivo ou por outro, não pôde estar aqui presente, mas que possa estar reunidos no próximo domingo, mesmo que seja online. Nos ajude, Senhor, a estar entendendo a Tua palavra, nos ajuda a entender os Teus ensinamentos, como foi dito aqui, a entender que Jesus, que nós devemos adorar Jesus sempre no campo espiritual, não no lado físico. Que possamos ter esse entendimento e também que possamos transmitir a Tua palavra para aqueles que ainda não conhecem, Senhor. Nos ajude a estar sempre unidos nesse sentido, suportar uns aos outros também em amor, como a palavra diz, e aprender cada vez mais a praticar a Tua palavra, Senhor. Cada vez mais que possamos ser exemplo às pessoas ainda. Esteja também, Senhor, com os pedidos de orações que têm sido mencionados a cada dia. São vários pedidos dos enfermos, das pessoas que estão em recuperação, das pessoas que estão acamadas ou em hospitais, ou daqueles também que estão precisando de emprego, precisando de trabalho para o seu sustento do lar. Aqui estão passando por qualquer tipo de necessidade ou qualquer problema familiar. O Senhor esteja atuando. Queremos reconhecer, Senhor, que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que o Senhor possa também atuar nos nossos governantes, especialmente no nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com seus assessores, seus ministros e todas as pessoas investidas de autoridades, que possa haver esse entendimento, o entendimento político, principalmente no combate ao coronavírus, no momento que estão passando, outras necessidades, para que o nosso povo tenha assim, um momento de paz, um momento de acordo com a Tua vontade, Senhor. O Senhor esteja também com os organismos internacionais, para que haja esse entendimento, para que os países mais ricos possam ajudar os mais pobres também no combate ao coronavírus e também no desenvolvimento de qualquer atividade econômica que pode influenciar no nosso país, Senhor. Nos ajude e que o Senhor esteja atendendo todos os pedidos e tudo aquilo que foi mencionado aqui, conforme a Tua vontade. Oramos, agradecemos, em nome do Seu Filho amado, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Valdir. Uma mensagem, sempre uma reflexão sobre o entendimento, né? Porque nós, se a gente estivesse no lugar dos apóstolos, a gente ia fazer o mesmo. Porque realmente, hoje nós temos a oportunidade de ter a palavra e ter já acontecido com eles, né? Porque uma coisa que a gente deve aprender é que os erros do passado não devem ser repetidos no presente, né? Esse é um aprendizado diário, né, para nós, né, Valdir? Então, Verdade. Para a nossa reflexão. E fica claro também que o ser humano ele é influenciado pelo meio onde ele está situado, onde ele vive, né? É verdade. Então, eu não critico os discípulos de Jesus, porque eles eram influenciados pelos ensinamentos judaicos, de que o reino seria um reino físico, eles esperavam um rei que viesse estabelecer o reino de Israel e que Israel dominaria sobre as outras nações. Esse era o pensamento judaico na época, né? Queira ou não, o ser humano ele é influenciado por essa divulgação, por essas coisas. Nós vemos hoje, né? Hoje muitas fake news que acabam influenciando a opinião das pessoas. Muitas pessoas começam a tomar partido de um lado, partido de outro, influenciados muitas vezes por mentiras, por coisas que não são verdadeiras, né? E nós temos que ficar na palavra. E no campo espiritual, viu, Valdir? No campo espiritual, muitas vezes, as pessoas vão pelo que, como você falou aí, vai pelo que o pastor fala, as igrejas denominacionais faz isso. O pastor falou isso, é uma lei. O pastor falou aquilo, vai pelo pastor. E não procura ensinar, ou melhor, aprender, né? Ler a palavra para ver se é aquilo mesmo que o pastor está falando, né? Então, essa influência acontece no dia de hoje também. Nesse sentido. Mas muito bom, Valdir. Deus abençoe. Amém.
Excelente mensagem, Valdir. Parabéns. Agradeço a Deus. Eu agradeço sempre a Deus por isso. É Deus que vai colocando na cabeça da gente. Obrigado, Valdir, pela mensagem. Deus te abençoe pela mensagem, Valdir. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, Adilson. Boa noite, Cauê. Boa noite, Tati. Boa noite, tchau. Tudo de bom. Boa Fiquem noite, com Deus. Nos vemos no culto. Boa noite, irmão. Boa noite, minha mãe. Boa noite, meu pai. Boa noite, Débora. Boa noite. Isso aí. Eu falei, boa noite pra mim. Amanhã não, amanhã pode dormir até acordado, hein? Amanhã é sábado. Boa noite a todos, até domingo, se Deus quiser. Tchau. Até, Lígia, fica com Deus. Quem pode, o Otávio, boa noite. Até acordar às 8, né? Não, acho que eu vou até umas 8h30 amanhã, ver se eu não. Até às 8h30. E eu 5 horas estou acordado já. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Boa noite, até domingo. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Carlos. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso aí. Tchau para vocês. Boa noite, Daci. Boa noite, Deda. Então, até amanhã também, para vocês aí. O Valdir amanhã vai estar junto conosco, né? Aliás, nós vamos voltar com o Valdir, se Deus quiser, né? Se permitir, estaremos aí. Apocalipse, né? Apocalipse. Até amanhã, se Deus quiser. Ficam com Deus, todos vocês dormem com Deus. Que possamos ter uma boa noite de sono, tá bom? Amém, todos. Tchau. Boa noite, então. Boa noite, Valdir. Obrigado mais uma vez. Deus que abençoe você. Continua firme. Amém. Dá um beijo na Sônia para dormirem bem os dois. Fiquem bem. Boa noite. Viu? Diga, Valdir. Se você estiver sobrecarregado, deixa cântico para os outros irmãos fazerem. Vai se descarregando. Não absorve muita coisa, não, porque senão você vai ficar muito cansado, hein? É que essa semana o Daniel não conseguiu fazer, também no começo da semana também. Enfim, não tem problema, Valdir. O cântico não é tranquilo, não tem problema. Mas se quiser descansar um pouco, porque você já tem que administrar, comandar aí, administrar as pessoas que vão chegando, né? Direcionar as conversas para... Eu percebo que muitas vezes você direciona para outras pessoas, porque senão fica somente dois conversando, né? Sim, sim. E isso dá trabalho, você tem que fazer isso com sabedoria. E você tem feito isso com sabedoria. Amém, amém. Você fica muitas vezes sobrecarregado. Está recebendo pessoas, está direcionando as conversas para poder o pessoal não concentrar em uma ou duas pessoas, né? Isso aí você tem feito muito bem. E aí, se você quiser passar cântico para outras pessoas também, quem já se ofereceu foi o Valdeci, o Rogério. Nos devocionais. Também. Eu não canto muito bem, mas se precisar, eu dou uma petecada aí. É só falar, Valdir, vamos cantar, a gente conversa antes e vamos se preparando. Eu estava combinando com o Valdeci. A questão é que ele não tem como passar os cânticos que ele usa, que são do outro cantor cristão. A gente não tem, alguns a gente não tem. Então, estou tentando ver com ele. Eu mandei para ele a capa do nosso inário e eu vou ver se eu consigo deixar uma cópia com ele, porque aí ele escolhe e eu só projeto aqui. Boa. Boa. É um caminho. Aí eu posso fazer a mesma coisa com o Rogério, que também está lá, está longe, mandar de alguma forma para ele o inário para ele ter em mãos, ou ele mandar, que o Valdeci até falou, dele deixar uma cópia do que ele tem lá. A gente está conversando sobre isso. É bom. Quanto mais atividade as pessoas tiverem, Sim. mais eles permanecem, né? Sem dúvida. A pessoa está aparecendo, a gente não percebe. Sem dúvida. Alguns deixam de participar e a gente não vai percebendo, porque tem bastante gente, né? Sim. Mas está muito bom. Deus abençoe e continua firme aí. Que amém, Valdir. Tá amém. Tá bom? Amém. E precisando da gente, nós estamos à disposição aí. Obrigado, Valdir. Obrigado mesmo. Obrigado. Fiquem com Deus, então. Graças a Deus tem aparecido para você alguns transportes, né? Você comentou essa semana.
Eu tô tentando diminuir o ritmo do Uber e abrir muito para o particular, porque aí eu tenho mais, eu posso fazer com calma, não preciso ficar rodando o tempo todo, eu consigo resolvendo o valor do aluguel, o resto para mim é lucro. É isso mesmo. E o carro que você usa é seu ou você está alugando? Não, é um carro alugado. Tem um carro custo, alugado. né? Então eu preciso. Eu começo a trabalhar. Segunda e terça-feira eu trabalho. Aliás, segundas. Segunda e terça é para tirar o valor do aluguel do carro. Aí a partir daí é que eu começo a valer a pena trabalhar para pagar as coisas. Tá certo. Porque tem um combustível também, né? Que você tem que... Tem combustível. Tem tudo na ponta da caneta aqui, senão não vale a pena. É verdade. Se você começar a fidelizar os clientes, é bom para você e bom para o cliente, né? Exatamente. O cliente se sente mais seguro, porque fala, bom, é sempre a mesma pessoa, não corre o risco de pegar um cara aí que se passa por motorista de Uber e não é, né? Exatamente para você isso. também começa a se tornar mais tranquilo, porque está fidelizando a turma. Isso. A cada transporte pessoal que eu faço, eu diminuo a carga do Uber, não preciso trabalhar tanto com Uber. E rende mais também, porque eu não preciso pagar a parte do Uber, né? Que não é pequena, né? Não é pequena, não. Mas faz parte. Até domingo, se Deus quiser. Até domingo, Valdir. Amém. Vocês também. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.